Eu vou dar um exemplo para vocês que eu tenho certeza que todo mundo achava que era diferente. Não é. O pessoal acha que eu cobro mais caro de famoso. É igual. Eu queria cobrar mais caro, não tem como. Porque, basicamente, ele é indicação de outra pessoa que já fez tratamento com você. Eles nunca vêm assim, oi, tudo bom, eu sou famoso aqui, quero tratar com você. Nunca é assim. É o amigo que já tratou, é o produtor que já tratou, é o produtor que já indicou alguém. Ele já sabe do seu preço ali, mais ou menos, quanto você cobra, entendeu? Então, nem isso você consegue mudar. Então, vida normal. Uma pergunta que eu tenho, e isso também é uma coisa que me deixa muito na dúvida, que é o seguinte. Eu tenho alguns pacientes que vieram de um outro profissional, que é um profissional também muito visto na internet, né? Talvez um dos nomes mais fortes aqui de Belo Horizonte. E três pacientes, por coincidência, realmente me procurou por conta de não se expor. Ele ficava incomodado com a exposição que o profissional gerava para ele. Como é que você faz isso? Tem alguém, né? Por exemplo, o MC, não, ele quer se expor mesmo, ele quer mostrar lá, mas você não tem esse tipo de cara que ele é conhecido, mas ele não quer se expor nas mídias e coisas assim do tipo? Tem. Ele fala isso com você, entendeu? Isso é uma coisa que... Tem. Isso é uma dúvida até grande, assim. Tem muitos pacientes que chegam e falam assim, doutor, eu quero fazer o tratamento aí, mas você pode não postar? Aí eu acho até engraçado, porque a gente não posta todos os pacientes. Na verdade, eu não posto nem metade dos meus pacientes. A questão acontece 2 efeitos disso. Primeiro efeito, a maioria dos pacientes que eu atendo querem que posto. Eles querem. Tem paciente meu que, por exemplo, entra na agenda lá de postagem. Tem paciente meu que chega e diz, doutor, meu caso não ficou legal, não? Você não postou. Oh. Entendeu? Aconteceu várias vezes. Mas você pergunta antes, como é que é? Todos eles têm que autorizar, né? Tipo assim, então, autoriza a imagem e tal, não sei o quê. E aí, na hora que a gente tá tirando a sessão de fotos, você vai querer que seu caso seja divulgado ou não. A maioria quer que seja. Entendi. Só que assim, eu vou ser sincero, na verdade, isso aí eu vejo até diferença de classes, tá? Classe A galera não quer aparecer, Exatamente. não. Eu atendo muito que não aparece. O pessoal acha que eu atendo muito pessoal do funk, de futebol, né? Porque são pessoas que veem esses... Eu atendo alguns famosos desse nicho, aí eles acham que o pessoal vem por isso. Eu atendo muito médico, muito empresário, muitas pessoas, muito advogado, e só que essa galera gosta zero exposição, Exatamente. entendeu? Então eu vejo até uma questão depende do perfil do cliente, mas a gente pergunta. Mas assim, já aconteceu também, vou mentir pra vocês não, já aconteceu do paciente pedir pra tirar. Falou, doutor, nossa, todo mundo ficou sabendo que eu coloquei aqui, eu tô com vergonha, tira aí pra mim, por favor. E ela tinha autorizado, né? Então a gente foi lá, tirou do Instagram e é normal. Mas assim, até quando você já tá acostumado a postar, antes e depois, a pessoa já sabe que você tem tendência a fazer isso, ela já te fala se ela gosta ou não. Então a gente simplesmente respeita e segue a vida. Tranquilo. Legal. E você marca a pessoa na hora da postagem? Ou não, Então, cara, eu sempre marquei. Aí agora eu evitei marcar exatamente por isso. Porque quando você marca, todo mundo via, chamava e tal. Já teve umas confusões engraçadas, assim, tipo, eu marquei uma mulher lá, aí marquei ela no Insta na hora que eu postei o resultado. Aí começou os homens entrarem no Instagram dela e meio que dar em cima, entendeu? O marido, que é meu cliente também, veio falar comigo, ficou puto. Falou, pô, doutor, você marcou aí. Veio um monte de... Olha pra você ver que loucura. Você não imagina o que acontece, né? Então, aí depois desse episódio, eu parei de marcar. Mas tem alguns que pedem pra eu marcar. Então, aí eu marco eles e tal, eles gostam. Mas eu parei de marcar isso. Mas sabe uma coisa que aconteceu muito engraçada, que eu parei de fazer zero também? Fica até uma dica, tá? Normalmente, seja famoso ou qualquer outro cliente, às vezes, principalmente famoso, na primeira vez que ele vai na sua clínica, você não faz nada. Você faz a avaliação, correto? Ele chega, normalmente fecha o tratamento, mas às vezes ainda nem fechou o tratamento, marca de voltar e pagar. Normal. Aí eu já postava que esse famoso estava na minha clínica. Entendeu? Na hora que eu fazia isso, já teve famoso que eu perdi porque outro dentista chamou ele e falou que fazia de graça. Caramba, hein? Então eu parei de postar, eu só posto o famoso depois que eu acabei o resultado dele. E para não correr isso com o cliente, eu faço a mesma coisa. Olha pra você ver, as loucuras que a gente não imagina que acontece, aconteceu né? isso comigo. Agora que você tá falando. Aconteceu comigo várias vezes, aí eu parei, não posto mais nada até eu finalizar o tratamento. A pessoa pagou, finalizou o tratamento, beleza, posso postar. O meu foi de um jogador, cara. O jogador foi lá, fechou o tratamento dele e da esposa, e aí um amigo meu que estava junto, também dentista, postou uma foto com ele no meu consultório. E aí, cara, assim, vamos lá. Se foi na sexta, na segunda-feira,
já tinha um outro dentista ligando para ele, oferecendo fazer de graça. Isso aí. E agora faz todo sentido. Esse que é o problema. E aí é o contrário do que a gente acha. Ah, não, mas ele confiou em você, ele pagou. Ele não vai olhar, ele olha. E já perdi cliente assim, porque ia fazer de graça. E até já teve um que foi fazer de graça e voltou para eu resolver. Então, ou seja, eu não dou mais mole nisso não, entendeu? Eu simplesmente não posto nada até eu finalizar o tratamento. Não, mas é. E a ilusão, cara, isso daí é uma coisa também, né, para quem tá ouvindo. Acha, cara, não importa o poder aquisitivo do cara. A hora que o cara fala que tá ganhando, ele vai. Então ele vai. Não, isso foi uma coisa que eu aprendi também, né? Porque você acha, eu, por exemplo, né? Pô, se eu tivesse um salário de um jogador de futebol, 800, 900 mil por mês, cara, eu ia me preocupar em ir no melhor. E não o que tá me dando. Isso era uma coisa que eu achava, óbvio, né? Mas não, cara. Isso, uma dica para quem tá ouvindo aí. O cara, mesmo com uma condição financeira extremamente confortável, ele gosta do que me dão, né? E outra coisa, vai chorar desconto do mesmo jeito. Atendi o Raniel e virou um amigo, tá? Por isso que eu vou encher o saco dele aqui. E o salário é divulgado, né? Então você sabe. Tava tirando 400 mil por mês, chorando desconto. Eu falei, pô, cara, não é possível, velho. Tô te fazendo o preço que eu já cobro meu paciente normal. Não, mas se eu pagar à vista aqui, isso não sei o quê, entendeu? Então, ou seja, isso daí não muda, tá? O cara que tem dinheiro vai ser mais tranquilo. Não é. O cara vê valor naquilo ali, vai até fechar com você, pagar tudo justo certinho, mas vai chorar desconto. E se alguém oferecer pra ele de graça, vai balançar e dependendo quem for, pode até ir, entendeu? Aconteceu já comigo, então não dou esse mole mais. Exatamente, cara. E já que você está falando sobre isso, cara, e alguns colegas que a gente tem, e que eu sei, que a gente pode afirmar, que fazem ainda em pagar o paciente para isso. O que você acha quanto a isso? Cara, é o seguinte, eu não critico nenhuma forma de... Aquisição de paciente. De marketing. É um teste, tá? Mas, na minha experiência, eu falo uma coisa para vocês. Hoje, é muito raro eu fazer qualquer coisa de graça. Muito raro. Por quê? Porque, teoricamente, quando você faz de graça, você vai ganhar em mídia, correto? Você vai receber em mídia. O problema é que, dependendo do perfil da pessoa, se ela não viu valor nem para pagar você, como que ela vai convencer as outras pessoas de que você merece fazer merece o valor que você está cobrando? Então, eu já vi essa dificuldade, entendeu? Então, ou seja, você pode pagar. Já fiz, funciona, tá? Mas hoje eu evito, porque acaba que eu consigo, de outras formas, fazer outros marketing que eu acho melhor. Mas funciona. Por quê? Porque tem pessoas que têm uma influência muito grande. Vai te trazer paciente. Vai te trazer paciente. E você tem que pensar o seguinte, vou gastar 20 mil para aparecer na TV, não sei da onde lá. Hoje, 20 mil você não faz nada, mas vamos supor que você vai pagar 20 mil. Então, se eu trouxer esse cara 20 mil, às vezes a audiência dele vai te dar mais resultado do que a TV. Sim. Então, é um veículo de marketing. Eu não julgo, não acho nada de errado. Mas hoje, muito raro ter necessidade de fazer isso. Eu acho que tem outras formas que você pode fazer. Por exemplo, eu prefiro muito mais gerar 20 mil em anúncios para o nicho dessa pessoa e eu me tornar conhecido para ela e aí alguém fazer o network ali, fazer o contato. E eu falo, vamos fazer aqui, vou te dar um desconto, fazer o seu custo e tal. Somente o custo, alguma coisa assim. Eu acho mais saudável, mais fácil de converter do que... Ela fala mais com verdade que ela acredita no seu trabalho, entendeu? Cara, posso fazer uma pergunta aqui? Pode. E aí, pela amizade que a gente tem, pelo tempo que eu acho que você não vai se importar com isso. E eu acho... Lá vem. Eu achei legal. Quando coloca a amizade... O cara tenta relembrar um passado. Pô, jogamos bola, chupamos gelo junto. Mas, enfim, passamos fome junto. Mas, enfim, eu achei legal, né? Mas aí, entendendo isso, eu vi que você presenteou Nossa, deu treta. Mas a minha pergunta... Filho da Simeone, né? Isso, mas, cara, aí... Não chega algum paciente falando assim, cara, eu não sou digno de um presente como esse? Chegou. Porque, né, só para explicar, eu vi, esse maluco deu de presente uns laminados cerâmicos para um rapaz. E ele colocou isso na mídia. Aí a minha pergunta na hora falou assim, cara, o que vai ter de gente cobrando isso dele, tipo assim, eu não mereço essa lente, você não vai, entendeu? Então, acho que isso entra a questão da audiência também. Minha audiência, como eu expulso o vitimista... demais, aconteceu, tá? Eu vou te falar da mensagem. Chegou depois até mostro aqui para vocês. Eita. Então, o que aconteceu? A Simeone é uma blogueira muito famosa e tal, um engajamento lá em cima. Já fiz ação com ela antes, então já atendi a amiga dela. Me pagou somente o custo e o resto foi em marketing e eu tive um resultado fantástico. Vou até abrir aqui para vocês porque foi surreal mesmo. Só com uma ação dela, em 3 dias eu faturei R$240 mil. Então, ou seja, deu muito bom.
E aí o filho dela tava querendo colocar lente, eu fiz essa ação, foi no ano passado. Foi no ano passado ou no começo desse ano, eu não lembro. Mas aí o filho dela tava querendo colocar as lentes, ela me ligou e falou, olha, é aniversário dele e tal, tô querendo fazer as lentes. E aí? Eu falei, não, beleza, podemos fazer... na verdade, não é ela que me chama, né, gente? Isso aí tem todo um trâmite. Foi a assessora dela e tal, que me chamou já dando a entender que seria legal dar de presente pra ele, porque lógico que essa ideia não vai surgir de mim, né? E tal, não sei o quê, e eu embarquei na ideia. Eu falei, beleza, vamos fazer. Só por isso, tranquilo e tal. Fizemos lá, inclusive, posso dizer com certeza que valeu a pena, no ponto de vista... Porque o que ele divulgou, ela divulgou, sim. Já trouxe mais clientes. Mas, cara, deu treta. Teve seguidor mandando mensagem assim, eu acho um absurdo, porque tem tantas pessoas querendo transformar o sorriso sem condições, você dando o tratamento para uma pessoa que tem plena condição de pagar e tal. Cara, mas isso para mim, eu acho que é até bobo e é normal que isso aconteça. Porque aí a pessoa já quer falar de mundo com mundo, capitalismo, aí já vai outra viagem. Mas foi isso que rolou. Mas a minha pergunta é, um cara, por exemplo, uma celebridade do qual pagou o tratamento para ti e falou assim, por que eu não ganhei? Entendeu? É essa que seria a minha pergunta. Isso você não teve, então. Entendeu o que eu tô falando? Não no cara chegar e falar assim, o Raniel, né, que você falou. O Raniel falou, pô, Lucas, por que eu paguei? Sendo que o cara lá, você deu de presente. Tá, aconteceu também. Entendeu o que eu tô dizendo? Aconteceu nesse mesmo caso. Chegou, assim, eu não vou falar o famoso, tá, porque achou meio ruim, mas chegou e falou assim, poxa, na época lá, tipo assim, o que ele quis dizer? Eu sou famoso também, isso. E você ainda me cobrou alguma coisa. Exatamente. E ele ainda é mais famoso que esse cara que eu, digamos assim, dei as lentes de presente no aniversário dele. Que eu tô dizendo. Só que o que eu fui explicar pra ele, eu falei, cara, olha, a questão é o seguinte, não é exatamente assim que a gente olha, né? Você acha que foi justo o que você pagou frente ao que você recebeu? Aí ele, achei. Aí eu desmontei ele, foi basicamente assim. Falei, então pronto, cara, foi justo, valeu a pena e tudo mais. Aqui é uma ação de marketing, você tá cansado de saber disso, inclusive você tá cansado de fazer isso. E uma ação de marketing que deu um resultado bom, e até um pouco em gratidão, a ação de marketing que eu fiz com a mãe dele, que me deu um puta resultado, entendeu? E aí resolveu, mas aconteceu essa treta também, da pessoa falar, pô, eu também sou famoso e tal, como é que é? Mas no final, gente, é o seguinte, quando você tem muito... Porque na internet acontece muito isso, sempre vai vir a crítica de algum lado. Então você tem que estar meio em paz com você mesmo, com a sua consciência, entendeu? Então, ou seja, eu vi como uma ação de marketing ali, não tem problema nenhum em usar, ponto. Não, por isso que eu te perguntei, não com aqueles que estão falando que o mundo precisava de lentes de contato e você não, né? Mas eu preocupando com o seu paciente, né? Porque isso te preocupa, isso me preocupa, né? O que o cara vai me criticar é exatamente o que você falou. Um dentista te criticando não vai mudar absolutamente nada da sua vida, né? Ele não vai ser seu paciente, isso, exatamente. Né? Agora, um paciente seu te criticando, aí a gente enxerga de outra forma. Então, por isso que eu estava te perguntando nesse sentido, né? Como é que você lidou com isso? Acontece essas tretas e tal, mas sempre vai acontecer, entendeu? Sempre alguma coisa vai escapar pela culatra ali. Você tem que saber lidar. E no final das contas, sempre garantindo o quê? Quais são os indicadores que eu olho? Os indicadores que eu olho é o seguinte: pô, beleza, mas aumentou meu número de seguidores, aumentou meu número de engajamento, aumentou meu resultado financeiro desse mês. E é isso. E aí nós vamos fazendo ações. Por acaso agora estava favorável para fazer essa ação com ele, mas pode ser que em outro momento eu não faria. Varia. Acho que isso pode entrar naquele mérito que a gente falou. Quem faz mais, corre o risco de acontecer mais coisas erradas. Quem produz mais conteúdo, faz mais conteúdo, a chance de dar esse tipo de situação é muito maior também. Vai acontecer, é só entender, saber lidar. E isso é legal porque, assim, a gente está aqui, o objetivo do Mocho é justamente mostrar pro dentista visões e possibilidades de uma odontologia, por isso que chama 360, né? Para o cara entender tudo que envolve a odontologia. Então, assim, isso é um modelo de negócio que o Lucas tem, que dá sucesso. Tem diversos outros modelos de negócio. Então, não é também porque a partir de agora todo mundo vai começar a virar influência, vai começar... Cara, existem modelos de negócio que dão sucesso. Vamos dar um exemplo aqui. O Arbex. Cara, o Arbex, ele começou a se expor agora, mas ele sempre foi um cara bem-sucedido. Né? Então, é importante deixar claro isso também, né? Que você pode pensar em uma outra metodologia que te traga um retorno financeiro, se é que você também quer ser rico, quer ser milionário. Hoje tem muita gente que quer ter uma vida confortável e não quer ter menos problema possível.
né? E será que nós vamos ter muitos haters aqui no Mocho 360? Se engajar igual o Lucas tá falando, que tenha, né? É só a gente não falar o endereço só não falar o endereço do estúdio, tá tudo certo. Ó, se tiver dancinha do Lucas, eu acho que vai ter um puto engajamento, hein, Lucas? Dancinha hoje, Cara, sempre tem hater, sempre vai ter gente falando mal. Tá eu certo, acho que eles não estão falando isso na filosofia de não sei quem e tal. E aí você começa a perceber também até que as pessoas que falam de filosofia e odontologia mudam a filosofia de um ano para outro, entendeu? A lente de contato, cara, faceta e resina antes era mal visto. Agora é a nova moda. Lente de contato era super mal vista. Não se faz. Agora é ótimo. E várias outras coisas. Harmonização, coisa horrível. Agora, nossa, uma nova odontologia. Então, enfim. Cara, sabe uma coisa? Isso que você tá falando é muito legal. E uma vez a gente estava jantando com Kina lá no Chapuri, e ele comentou isso, que, assim, a questão estética da coisa, que na década de 90 era o dente ser todo quadradinho, não ter a diferença entre incisivos, você lembra, né? Lembro. Entre incisivos Sorrisinho da Sandy, princesinha, né? Exatamente. Da Sandy. Cara, e aí a exigência estética vai mudando. O cara que tem o laminado lá vai trocando. E agora a gente está acompanhando isso, né? Então a gente está vendo até alguns profissionais que estão... Meti o pau na lente branca e tá fazendo branco. E aí alguns que faziam lente branca com os dentes mais quadradinhos, agora estão fazendo os dentes pontiagudos. Né? Então, cara, você vê que a coisa vai renovando. Até porque, aí voltando lá atrás do que a gente falou, antes de falar, de expressar minha opinião para o paciente, a primeira pergunta que eu faço para o meu paciente: quando você fez esse tratamento? Porque um cara chegar para mim com um implante todo esquisito, lá um carbate de 86, o cara fez um negócio em 90, cara, beleza, era isso que tinha na época e tal. Bem. Agora o cara chegar e falar, eu fiz em 2020 um garbate, aí, tá errado. Então é importante você também entender quando que foi feito isso. Nos anos 90, no início, a gente no colégio, os amiguinhos do colégio, o maior medo das mães é tipo assim, caiu, bateu o dente, porque colocavam umas resinonas amarelas esquisitas e era o que tinha. Não dava pra fazer nada mais. E tava ótimo, entendeu? Com o que você tinha, fez muito bem feito e, inclusive, durou. É isso aí, entendeu? E hoje ela busca diferente. Tem muito paciente que tem a lente muito branca, quer trocar para mais natural agora. Tem gente que tem muito mais natural, porque o dentista convenceu há 5, 6 anos fazer mais natural e agora quer mais branco. Tem de tudo. Você tem que entender o processo que está e entender, no final das contas, se você está promovendo mais saúde, entendeu? E estética é saúde, porque o pessoal quer achar que é somente funcional que é saúde, né? Estética é saúde mental, é autoestima. A pessoa busca aquilo ali. Quem mete o pau na estética é porque não vê a transformação que eu vejo todo santo dia, pacientes agradecidos, satisfeitos, felizes de que a gente conseguiu ele se achar um pouco mais bonito, entendeu? Conseguiu se abrir um pouco mais para o mundo. Às vezes o cara... Já tem histórias lá do cara ser muito meio retraído na empresa e do nada virar gerente, porque aquilo ali deu uma confiança para ele. Foi só a lente? Claro que não, uma mudança interna dele. Mas que externamente o novo sorriso fez ele se abrir mais. Então quem fala isso é porque realmente não sabe a transformação que a gente vê todo dia. Quem mete o pau e fala assim, você não precisa de um sorriso mais branco, você não precisa colocar lente, eu não preciso de nada, é porque não vê a transformação que isso gera. Ela já está satisfeita com o sorriso dela, e tá querendo que você também esteja com o seu. Cara, mas aí polêmica, né? Aí é polêmica. Porque é o seguinte, é a diferença entre a cura e o veneno. É justamente a dose que você dá. Eu penso, assim, eu tenho muito medo disso. Porque, cara, uma coisa, não é só porque eu faço implante que eu sou suspeito para isso, mas uma coisa é um paciente precisar de um implante. Você precisa de um implante. Eu entendi, eu acho muito válido, eu nunca tinha enxergado por essa perspectiva. E todo mundo aqui já teve exemplos. Eu tive exemplo realmente de um cara que tinha vergonha de entrar no meu consultório, né, ele tinha vergonha de mostrar o sorriso para mim, depois que a gente reabilitou ele, né, ele voltou lá no consultório com uma roupa diferente, eu perguntei para ele, ele falou que tinha sido promovido. Então, isso realmente, a gente toda hora lidar com isso. Mas, a lente de contato, eu falo que muitas das vezes eu tento refugar um pouquinho, porque tem a questão da autoestima e tem a questão da empolgação. Então, é uma linha muito tênue, porque, cara, você pode ser o melhor dentista do mundo, mas você está colocando alguma coisa ali no dente, e isso que você está inserindo no dente dá margem para uma impactação de alimento. Pode ter uma linha de cimentação perfeita, pode ter tudo, mas se hoje os grandes profissionais não chegaram num consenso de qual o melhor cimento usar,
porque um vai degradar e o outro vai gerar uma película de expressão Grossa. maior. Então, assim, eu, às vezes, tento explicar para um paciente, ou tento entender o que realmente ela quer. Se ela está ali vivendo uma ondinha, né, da lente de contato, porque ela quer fazer só porque a amiga dela fez, ela já se sente bonita, ou se realmente porque isso vai impactar a vida dela. Então, acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso, entendeu? Porque é o teste da filha, né? Existe um artigo no PubMed, né, eu adoro o teste, que você vai... se fosse a sua filha na sua cadeira odontológica, você faria isso na boca da sua filha? Entendeu? Eu, sinceramente, se minha filha tem um sorriso alinhado, eu faria um clareamento, não faria lente de contato, sinceramente, porque existem coisas que a gente ainda vai aprender sobre isso, assim como o implante. O implante, existem coisas que a gente ainda vai aprender sobre o implante num futuro distante ou recente, eu não sei. Então, isso é uma coisa que eu tento pesar um pouco para o paciente. Então, mas isso acontece, cara, porque você está olhando a estética pela visão do funcional. Sim. Eu não estou olhando pela visão da estética. Exemplo, quando uma mulher vai colocar um silicone, vai fazer uma lipoaspiração, cara, aquilo ali tem um risco. Tem lipoaspiração, tem risco de embolia. Pode morrer. Loucura. Pode morrer. Silicone é uma coisa irreversível. Tirou o silicone, a pele está esticada, murchou tudo. Então, ou seja, a gente tem que olhar a visão da estética pela estética, não pela visão funcional. E não pela visão, não pelo filtro do o nosso óculos, assim, nossa visão de mundo, né? Não pela nossa visão de mundo, pela visão de mundo dele. Sim, perfeito. Existe isso que você falou? Com certeza. Paciente que chega lá na dúvida se faz lente. Você está na dúvida? Exemplo, o pessoal acha que como eu faço muita lente, que eu indico muita lente. Você não tem ideia do tanto de pau que eu dou lá. O paciente chega assim, de verdade, tem uma questão cultural de moda, que o paciente chega e fala assim, eu quero colocar lente, doutor, vi seu sorriso aí, eu amei. Aí eu olho, tá, mas tá branco, tá alinhado. Você quer mais branco? Não. Você quer mais alinhado? Não. Você quer mudar o formato? Não. Então pra que você vai fazer lente? Já aconteceu várias vezes. E é nessa hora que eu acho que o profissional que tem isso e existe, o profissional que chega assim, tá, mas eu quero ganhar o dinheiro? Existe. Então, não, mas faz lente, vai ficar top. E no final a pessoa, não achei. O que eu acho que você tem que ter o discernimento para fazer isso? Eu sei o que eu consigo fazer com a lente, ponto. Eu sei que eu consigo transformar no seu sorriso com a lente. Então, se você quer mudar o formato, se você quer mudar a cor, eu consigo. Se não quer, não justifica fazer. E até tem alguns casos engraçados. Tem uma esposa de um dos meus melhores amigos hoje, que, cara, eu fiquei enrolando ela 3 anos. Porque o sorriso dela eu achava bonito, mas ela queria mais branco. Eu falei, mas tá bonita. Mas ela queria mais branco. Olha ela 3 anos. Até que ela falou, Lucas, se eu não fizer aqui, coisa eu vou fazer em outro. Falei assim, então tá, vamos ver. Fiz o mocap e tal, tudo mais. Fizemos o teste lá pra gente ver. Ia dar uma transformação que ela queria. Fizemos a lente. Então, assim, a gente tem que pesar para saber se a pessoa está em condições de tomar a decisão ou não. Porque você concorda que a pessoa está pensando há 3 anos nisso, ela teve tempo de pensar, tomar a decisão dela? E aí, sinceramente, aí é uma coisa também que eu fico com a consciência muito tranquila. Eu chego ao paciente e falo, explico a minha opinião, né? Dentro de tudo que a gente sabe, sobre o que a gente sabe. Se a paciente quer ainda fazer a lente, eu acho que deve fazer. Porque a lente é uma questão... Claro que envolve toda uma parte funcional também, mas nunca é pensado nisso nesse primeiro momento. Sim. 99% dos pacientes pensam em estética. E a estética, para mim, o paciente é soberano. Então, se o cara quer colocar um dente de ouro, você vai falar para um cigano que está errado? Não tá, cara. É o ambiente dele, é aquilo. Então, estética é soberano. Você explicou o que deve, o que não deve, o que acontece, o que não acontece, o que se sabe, o que não sabe ainda sobre a lente, e o cara vai falar, ao ponto do cara chegar e falar assim, ó, eu não vou fazer, se você não fizer, eu vou em outro. Cara, então faça. Eu penso isso. Porque você foi honesto o suficiente e expressou sua opinião. E a estética é subjetiva. Então, aí eu penso exatamente igual a você. Só que, assim, essa questão, cara, sempre vai gerar polêmica. Sabe por quê? Porque não tem um resultado... Não tem uma linha de pensamento 100% correta. Não tem. Porque você é especialista em implante. Então, às vezes, o dente que eu ia falar, mano, vamos salvar aqui, colocar umas lentes, você, mano, extrai o resto aí, vamos colocar implante, pô, protocolo. Exatamente. Entendeu? Então, você sempre vai ter essa linha. E eu, por condicionado exemplo, a enxergar tem uma 2 situação. coisas. Primeiro, a gente está condicionado a enxergar como especialista isso. Você, como plantodontista, vai ser... Tanto que, por exemplo, só para concluir, então o profissional vai enxergar pela especialidade dele, tanto que quando isso acontece, por isso que eu tenho uma equipe de multi-especialistas que eu chamo eles para dar opinião. O Felipe tá cansado de saber disso. Chama lá, o que você acha disso aqui? Isso aqui eu acho que deve fazer isso. E eu vou muitas vezes do que ele tá pensando. Eu falei, cara, ele tá com a visão total do implante aqui. Eu chamo ortodontista, eu tenho a minha visão de reabilitador. Então, ou seja, tem várias visões pela sua especialidade, isso aí vai mandar em algum momento você, porque até as palavras que você usa, você pode conduzir o paciente para um lado para o outro. Sim. Né? E tem a outra questão.
que eu acredito ser também muito importante de você ter consciência do que você está realizando. Você ter experiência, ter consciência, saber até onde você pode ir e saber que você está promovendo saúde em casos que você vai se orgulhar de fazer. E não simplesmente sair tacando leite aí, que eu acho que esses extremos que pega mal demais pra gente, entendeu? No final acontece isso. Mas não tenha dúvida, com certeza vai ter casos que você não vai indicar leite e eu vou indicar. Tranquilo. Tem casos que eu vou tentar salvar o dente e você vai indicar implante. Todo mundo dorme bem normal, com todo isso. mundo dorme bem. Contanto que o paciente esteja ciente da sua visão e do que ele busca. E, cara, E tanto que você vê isso porque o paciente vai aceitar as consequências. e eu falo isso é muito comum, porque a gente não vive num mundo fechado. Toda hora a gente se expõe a profissionais, então às vezes eu coloco uma opinião e o cara que trabalha na minha clínica coloca outra. Eu sempre falo para o paciente, existem vários caminhos que te levam a Roma. Né? Então, o objetivo final é promover saúde, mas a estratégia dele é uma e a minha é outra. E eu acho que é assim mesmo. Nossa, teve um caso agora, o Felipe quebrou minhas pernas, chegou central, falei, Filipão, extração, implante, porque tá soltando pino toda hora, a raiz não tá boa. Aí o Felipe, tipo assim, viu que a margem tava legal lá e falou, mano, mete bronca coroa aqui. Foi o contrário, né? Era pra ele indicar implante, ele indicar coroa. E eu indiquei implante, ele coroa. Eu falei com o paciente, aí não tive vergonha, eu falei, paciente, então vamos até as últimas consequências. Vamos colocar um pino metálico aqui, que não tinha férula nenhum, colocamos um pino metálico e mete a coroa e vamos ver quanto tempo dura. Ele, não, tá ótimo, doutor, se durou 2 anos, tô feliz. O paciente tá ciente. Mas o beleza. nível de consciência do paciente é importante. É. O papo tá bom demais, eu acho que vamos ter que chamar o Lucas de novo aí pra gente continuar. Tem muita coisa pra gente poder conversar mais aí. Mas vamos dar uma sequência aqui ao nosso podcast. Agora vai começar o quadro Sala de Espera, que são perguntas aí que a gente recebe. Tá bom, Lucas? A gente recebeu uma pergunta hoje do Gilberto, daqui de Belo Horizonte mesmo, que é o seguinte, ele está contando o caso dele lá, que os pacientes estão chegando ao consultório dele sabendo das cores e o nome de cor, né? BL1, não sei o que lá, 1 a 2. E às vezes eles querem escolher cores que esteticamente não combinariam tanto com aquele paciente. O resultado final, segundo ele, não ficaria tão interessante. E ele está querendo uma dica. Como é que ele pode proceder nessas situações? Cara, realmente é uma pergunta muito boa, porque não é simples, tá? Tanto que eu vejo que uma das coisas que eu falo que eu me vejo como diferencial, como profissional, é que eu tento analisar psicologicamente o paciente, entendeu? E analisar o meio social que ele vive. Exemplo, chega um jogador de futebol lá com uma tatuagem no pescoço, tatuagem no rosto, quero colocar lente BL1 opaco, irmão, vai lá que você vai gostar, porque aquilo ali, já tem outros jogadores que estão naquilo ali, é o meio cultural dele. Mas já aconteceu comigo de chegar uma senhora, mãe de família, tal, super recatada e tal, chegar e falar, eu vi que a Simeone colocou BL1, de verdade, eu quero BL1. Aí eu tive que falar pra ela, falei, olha, BL1 vai assustar seu marido. Você não vai gostar, provavelmente, entendeu? Então, ou seja, aí eu vejo que você tem que analisar psicologicamente o paciente, analisar culturalmente ele para se achar se aquilo vai ser confortável para ele ou não e guiar. Porque normalmente se você chegar e falar assim, olha, mas eu ainda consigo deixar branco, contanto que eu deixe um pouco mais natural, com mais profundidade, mais translucidez. Vamos chegar num BL2, BL3 ali, que você vai ter a sensação, porque o dente da pessoa tá a 3, a 4, né, quase. Então, tipo assim, você vai conseguir ter o resultado, mas eu vejo que isso aí é uma coisa que eu até tento treinar meus dentistas, e eu acho até difícil, tá? Mas eu vejo que você tem que ter essa consciência psicológica, cultural do paciente, entender a visão dele para você guiar, porque às vezes verdadeiramente ele vai escolher e você pode guiar a não ser aquela cor, mas às vezes também se você guiar para o lado errado e ele realmente quiser aquela, você pode se lascar, então tem que tomar cuidado com isso. Sabe uma dúvida que isso ainda é um pouco aberto na minha cabeça, mas você já está começando a fazer com que eu pense um pouco melhor sobre isso, que é identificar a personalidade do paciente. Por quê? Porque, cara, quando você aprende, né, sobre a confecção do laminado cerâmico, muitas vezes você faz as provas com try-in para mostrar para o paciente e tudo mais. Então, isso é legal, vamos dizer, clinicamente isso é interessante. No entanto, né, o Lucas e vocês também já fizeram algum curso que trabalham mais, o próprio DSD, que trabalham muito a emoção do paciente. E aí, na emoção do paciente, né, já ouvi alguns professores dizendo que você cimenta, entrega, e aí depois você não coloca o paciente nem com um espelho, você coloca ele nem com o espelho na sua frente, vamos dizer assim, ele num espelho à distância para ele ver uma questão social. Só que eu fico pensando, por exemplo, uma vez, eu comecei a fazer isso. Eu confiava no meu feeling, cimentava todos os laminados, né, e depois colocava o paciente para ver.
E aí eu tentava filmar, porque eu achava que ia ser o máximo, entendeu? Eu falei, cara, o paciente vai começar a chorar aqui, vai ser do caramba. Aí eu lembro que eu chamei lá, peguei a mulher, fiz os laminados e tal, filmando, o cara filmando. A hora que ela olhou no espelho, ela falou, nossa... Amarelo. Você me fudeu com os de baixo, porque ela só tinha feito os de cima, entendeu? Ela falou, meu marido vai me matar. Nossa, olha como contrastou e tal. Eu falei, puta, cara, e agora? Aí eu te pergunto, você faz o try-in, você faz a prova do try-in, ou você confia no seu feeling, coloca o cimento, coloca a cor e depois deixa ver o final? Não, assim, vou ser bem sincero, normalmente eu sei a cor que eu vou cimentar o caso. Tipo assim, o melhor cimento, frente ao que ele me falou, com essa porcelana aqui, eu sei que eu vou ter o melhor resultado com esse cimento. Só que eu sempre divido a responsabilidade. Sempre divido. Ou seja, lá na minha clínica é proibido cimentar sem o paciente ver e aprovar. Proibido. Aí ele escolheu essa cor, mostra de novo, porque às vezes a cor que ele escolheu na boca dele é outra coisa, e mostra de novo, coloca o try-in. Tem cimento, por exemplo, que às vezes a gente usa um cimento mais opaco para esconder bloquear alguma coisa. Cara, não tem o try-in dele, assim, que dá o mesmo efeito do definitivo, não. Tem outras coisas. O try-in, às vezes, pode enganar também, porque na hora da cimentação mesmo, abaixa um pouco o valor. Deixa um pouco mais acinzentado. Praticamente não existe. Isso é uma pesquisa que existe. Não existe essa relação. Né, é muito pouco fiel a prova do try-in, mas te dá uma noção, dá uma noção pro paciente. Dá uma noção, porque se você for de um cimento A1 para o opaco, muda bastante. Se você for para A2, do A1, muda bastante. Então, na verdade, dá uma ideia, e aí eu sempre mostro para o paciente aprovar e ele sentir que ele está aprovando aquilo, para dividir a responsabilidade nesse sentido, entendeu? Eu gosto muito de filmar também, sabe? Filmar o paciente, para ele ver também uma visão social, como o espelho de longe, mas ele conversando, né? Filmo, bato um papo com ele, depois mostro para ele a imagem, o vídeo, e ele consegue ver como que vai ser o dia a dia dele com as lentes, né? Mas na prova? Na prova, com try-in. Aí já fica mais complicado. Porque aí provou que o try saiu na hora de filmar o vídeo. Eu simplesmente mostro com o abridor no espelho lá grande, para ele ver o rosto dele. Com o abridor, tiro o abridor, dá um sorriso, fala um pouquinho ali mesmo e vai. Porque eu tenho, sim, acho que pelo volume também, mas sentar ele e filmar, eu sinto um pouco mais de dificuldade, entendeu? Assim, na hora da prova. O mocap é difícil fazer isso. O mocap, filmar com o mocap, porque o mocap é um pouco diferente, talvez, do resultado final, né? Ele acha que o mocap sempre fica um pouco mais opaco. Mais artificial, né? Não tem jeito. Gosto mais de filmar com a lente. Muito bem respondido. Acho que o Gilberto ficou bem satisfeito com essa resposta. Pessoal, agora a gente vai pro quadro aí, que o Lucas, esse quadro chama-se Deu Ruim, mas não para criticar, mas pra gente ver um caso aí que não ficou muito interessante. Não, ruim, né? Pra criticar também. Eu gosto, cara, porque assim, se você não quer entrar no Deu Ruim, não faça merda. É simples assim, entendeu? Então, a gente vai meter o pau em você se você fizer merda. Então, essa que é a ideia. Fala, manda real. Manda a foto aí, gente. Vamos colocar aqui no telão, por gentileza. Olha esse caso aí. O que você acha disso? Mas assim, deu muito ruim, né? Pra quem tá escutando, a gente tem que explicar. Mas deixa o Lucas explicar. O que ele tá vendo aí? Lembra da sua infância, no aniversário do seu amiguinho, quando você colocava aqueles negócios de vampirinho? De vampiro. E o cara fez exatamente isso, cara. Nossa, cara, isso aí é muito complexo, um caso desse. Jesus amado. Sabe por quê? Porque não tem nada certo, entendeu? Não tem nenhum ângulo que você pode olhar aí que tá legal. Tipo assim, é impossível ver uma coisa bem feita aí, cara. A oclusão não tá batendo, você não tem nada de degradante de valor no dente, não tem anatomia correta. Tá muita loucura isso aí. Na legenda tinha um comentário que aquele molarzinho, ele tava triste, tava solitário ali, ó. Você sabe que... parece uma ponte nesses quatro incisivos, né, cara? Eu achei a princípio que era aquele sorriso Hollywood. Só que o sorriso Hollywood, ele abrange todos. Então, e aí você olhando no post... aquele lá, mas não é um smile. Exatamente. É um vampirinho mesmo. Só que não é isso, não. Não é isso, não. É real mesmo. Cara, olha que absurdo. Aí é por isso... Então, mas isso aí que queima nosso filme, entendeu? Aí a pessoa fala, não faz lente, olha como é que fica. Cara, não é assim. Aí você pega o cara bom de venda, assim, igual o Luke, ele vai falar assim, ó. Eu deixei mais apinhado pra ficar natural. Tem umas você coisas pega que é o cara bom assim, o cara que sabe conversar, meu. Cara, mas deu olha muito só. ruim assim. Isso é complicado pra você, né, cara? Porque você que trabalha com isso, qualquer merda que os outros fazem, você é questionado por isso também, né? Muito, muito. Pra você ter ideia, assim, ó.
o Kevinho soltou uma lente lá em São Paulo. Não é meu cliente nem nada. Eu recebo umas 50 ligações de paciente meu preocupado com o caso. De verdade. Famoso, eu vou ficar com o dente de tubarão, né? Vou ficar com o dente de tubarão. Ah, você desgastou o meu ossinho. Aí também uma coisa, até uma forma... Virou uma forma de defesa minha, que eu nem pensava isso. Só pensava em registrar. Mas como eu filme todos os antes e depois, eu mando pro paciente aí, ó, seu dente não estava desgastado não, tá assim. Aí ele, não, eu tô tranquilo. Mas acontece demais isso. Já teve processo que o paciente me pediu o depois, porque eu troquei a lente de um dentista, né? Ela me pediu depois pra colocar no processo, falou que tinha feito do jeito certo agora. Aí eu mandei o vídeo e falei, me tira dessa daí, só tô mandando depois porque você pediu, entendeu? Me tira dessa daí. Oi, sou o Lucas Firmino. Só tira o áudio e manda um negócio aí, entendeu? Mas, cara, esse tipo de coisa, assim, igual esse, eu nunca peguei, não. Por incrível que pareça, já peguei muita coisa ruim lá. E umas coisas... Cara, teve um que foi parecido até. Nossa, teve um que foi parecido. O dente do cara, sem brincadeira, porque às vezes o dentista pode errar, é um erro muito comum, tá? O tamanho do dente. Projeção e o tamanho. Sim. Então a pessoa erra isso, fica muito impessoal, fica muito estranho, tá? Tem até uma... Nossa, gente, tem uma blogueira aí famosa que tá com dente feio. Não, mas ruim mesmo. Pra você ter ideia, a galera me manda o vídeo dela falando, doutor, conserta. Eu não, tá louco, vou chegar e falar pra ela que tá ruim. É ela que me chama. Depois, né? Mas enfim, acontece essas coisas loucas. Mas esse cara, ele errou, o dente dele tava com... Tinha que ter, na hora que eu calculei, 10,5 de altura. Tava com 18. Que isso? De verdade mesmo. Tava sobrando muito dente pra fora, não encaixava direito. E aí eu não... Igual o Papa Capim. Cara, eu não sei de onde que surgiu isso, mas rolou esse caso grotesco, assim. Eu tenho a filmagem dele, depois eu vou te mostrar, Filipão. Tem a filmagem, eu escaneei, né? Tem o escaneamento dele do antes, cara. Que isso. Loucura. Você não imagina, uns bitolas de dente assim. E o cara, tipo assim... É lógico, né? O dente era grotescamente grande, mas na boca não parecia que tava 20 milímetros o dente, entendeu? Claro. Porque senão também o cara ia perceber, né? Mas tava assim, muito, muito além, muito, muito ruim. E aí a gente tem só que trocar mesmo. Teve uma coisa que isso... Quando a gente dava aula juntos lá, a gente via muito isso. E a gente aprendeu isso juntos. Eu acho que é a questão da perspectiva do rosto. Então, quantas vezes eu já vi, né? Cara, excelentes profissionais mostram a foto... do intrabucal, da boca do paciente, que tá bonito. Só que quando você vai pro perfil, cara, é completamente diferente, né? Então eu lembro que a gente falava do Braulio e tudo mais, que tinha a questão do visagismo e blá blá blá. Realmente é isso, cara. O desenho do dente, às vezes... Tem que compor o rosto. Compor o rosto, né? A harmonia do rosto é um dos principais erros que eu vejo hoje. Na hora que você dá um close, na hora que você olha o modelo e o cara da porcelana lá quer fazer uma incisal, aí coloca muito efeito, aumenta o dente, no final você tem que tirar aquilo tudo ali, porque fica completamente impessoal, entendeu? Exatamente. Fica fora da característica facial do paciente. Mas enfim, aí deu ruim demais, viu? Pelo amor de Deus. Não legal, não. Isso daí não trabalha, Lucas Firmino, não. Né? Nossa senhora, você tá... Agora, sabe umas coisas que eu achei ruim? Porque... A gente, quando faz muito anúncio, muito tráfego, muito marketing, você fica, querendo ou não, conhecido entre os pacientes. É normal, porque você aparece para eles toda hora, né? Cara, eu já vi que o meu nível de erro agora tem que ser muito baixo para zero, velho. Cara, porque aparece demais. E o cara quer falar que você, que é conhecido de alguma maneira na sociedade, fez ali. Então, assim, eu tô muito cauteloso disso. Você tem que ser muito criterioso, cara, sabe? Isso é uma coisa importante que a gente não comentou, mas acho que vale, que, né, quando você está ali, você é vidro ou vidraça. Né? Então, quando você está se expondo demais, às vezes, dentro do volume que você tem pouca falha. Às vezes, em porcentagem menor que a minha. Só que o cara pode como é que eles falam agora? Te bloquear? Não, cancelar. Cara, isso é muito complicado, né? Tem que ter um cuidado, um temor muito grande quanto a isso. Assim, é uma preocupação que eu vejo muito grande. Porque hoje, antigamente, como é que era? Tinha até uma regra do marketing que era assim. Se a pessoa fosse falar bem, falava para 3 pessoas. Se fosse falar mal, falava para 10. Hoje não é isso. A pessoa fala mal para 10 mil pessoas. Né? A pessoa fala mal para 20 mil pessoas. Então, mudou o jogo. Numa live, ela abre ali, tem 200, 300 pessoas no mínimo, que vão falar para mais 200, 300, principalmente se for algo ruim, por exemplo, grotesco, igual esse daí. Com certeza vai expor quem é e tudo mais. Então, existe esse perigo. Lógico que a gente não tem que ficar... vou preocupar com o meu trabalho, se vai ser uma coisa ruim por conta da exposição. Não é isso. Mas vocês têm que entender que o jogo agora mudou. Se for para falar mal, vai ser muito pior do que antes, entendeu? Então, assim, você tem que ficar mais ligado. Até tem um curso que eu fiz de gestão empresarial que falava sobre isso.
Hoje, a sua preocupação com a experiência do cliente e com a satisfação dele tem que ser 10 vezes pior do que antigamente. Porque antigamente o cara achava ruim ali, se abafou o caso, resolveu, falou para 10 pessoas, acabou. Hoje não, ele vai falar para todo mundo. E se ele ainda conhecer alguém que tem um engajamento, uma audiência maior ainda, isso aí vira uma bomba nuclear. Pode acabar com sua carreira por conta de um erro. Entendeu? Cara, eu vi uma vez, obviamente que eu não vou falar o nome do dentista, um dos caras que mais faz lente de contato no Brasil, e um paciente dele frustrado fez um link patrocinado falando do erro que o dentista cometeu na boca dele. O paciente Gastou se propôs. dinheiro. Gastou dinheiro pra ferrar Depois, o outro. cara, eu fiquei tão na dúvida, eu fiquei tão interessado com isso, vamos dizer assim, que eu comecei a seguir esse cara para ver. E eu vi que ele trabalhava com e-commerce, ele já tinha uma experiência disso. Então o cara falou assim, cara, eu vou pegar a minha equipe, vou direcionar para prejudicar esse dentista. Esse é o risco que a gente tem que fazer. Só que, gente, isso aí é muito importante, tá? Pra gente não acabar com isso, falando isso daí é o jogo. Tá? Tem que entender, Você tem porque risco, senão tem o tudo envolve dentista risco. que eu vejo que o dentista às vezes fica com receio disso e não pega outra parte que é boa. Poxa, gente, você pode mudar a sua vida, a sua realidade e aumentar o número de clientes, o valor que você cobra usando essas ferramentas. Então não tenha medo de usar também não, mas você tem que estar ciente que o jogo é esse hoje. Toma mais cuidado, tenha mais cautela. Aquela frasezinha do Homem-Aranha, né? Com grandes poderes, tem grandes responsabilidades. Exatamente, é o nerd, né? Você vê que Essa daí na hora. Pegou. Mas, cara, é exatamente isso. Eu lembro que o Jamil, um professor que eu tive, o Jamil Schimble, que é um dos mentores que eu tenho, e ele falava assim, pô, cara, o que eu mais sinto falta hoje é de fazer implante simples, porque eu não recebo mais isso. Né? E aí, isso começa a acontecer comigo hoje. Eu fico feliz de estar sentindo esse momento. Cara, eu recebo muita indicação no meu consultório. Estou vendo um consultório que eu mais tenho indicação de outros colegas. Só pepino. Entendeu? O filé fica lá, galera. Então, assim, você tem que saber, cara, já que você conquistou esse espaço, né, vamos dizer assim, já que você virou essa referência, você tem que entender o risco que isso está inerente ao processo. Né? É isso aí. E é um grande prazer, Lucas, ter você aqui. Agregou muito aí para todos os ouvintes, para quem está assistindo a gente aqui do Mocho. Valeu, pessoal. E para a gente finalizar aí com chave de ouro, é agora aquele momento do Fica a Dica, que a gente reserva um tempo aí para o nosso convidado para dar alguma dica aí para a galera poder já usar amanhã. E no seu caso, a gente escolheu um teminha aí relacionado exatamente a crescimento profissional aí, né, em relação à monetização, melhorar isso daí. Que dica aí você pode dar aí para a gente? Cara, eu acho que a principal dica foi que mudou, assim, minha vida, mudou minha realidade. Eu já vou... Tem que ser assim, ó, dentista milionário férias 6 vezes ao ano. Como é que a gente faz isso? Eu quero que você ensine a gente a isso. Tô brincando. Mas é realidade, assim, é uma coisa que eu me propus, cara, depois que eu bati meu primeiro milhão, assim, você toma uma decisão, cara. Você pode ficar mais quietinho ou você pode se expor mais, contanto que você tenha resultados com isso também, né? Tanto a exposição quanto para motivar. Porque, assim, eu vim de uma origem muito humilde, cara. Então, assim, a única coisa que eu tinha era a história das outras pessoas para me motivar. Porque em casa era zero. Tipo assim, eu vou ser sincero com vocês. No primeiro ano de faculdade que eu formei, eu já ganhava mais que meu pai e minha mãe igual a vida inteira, velho. Que era o quê? 3, 4 mil reais. Então, ou seja, eu tinha que me inspirar em outras histórias, entendeu? Então, por isso que eu resolvi expor essa realidade, para poder motivar outras pessoas. E qual que é o caminho para fazer isso? Cara, pode ser 1 milhão de caminhos diferentes, sei lá qual que você vai escolher. Mas uma coisa que eu te garanto é, todo mundo que atingiu sucesso pessoal e sucesso profissional começaram a desenvolver habilidades não técnicas, entendeu? Começaram a desenvolver as habilidades de... Eu falo que são 3 pilares, né? Que você tem que ser muito fera. Atração de clientes, conversão de orçamentos altos, tá? Você tem que aprender a converter e fechar orçamentos altos, e tração no crescimento. Se você dominar esses 3, você pode ter certeza que você vai ser o dentista milionário, próximo dentista milionário da sua turma aí. E desses 3 pilares, tem 3 principais habilidades que você tem que ter. Diretamente relacionados. A primeira de atração de clientes é a comunicação. Você tem que entender de comunicação, não adianta, cara. Isso aí é uma coisa. Mas eu sou reprimido, sou retraído. Entende até onde você consegue ir com a comunicação, mas aprende a se comunicar. Segundo ponto, né? Conversão de orçamentos altos, neuropersuasão. Você tem que saber isso. O pessoal até leva para o lado ruim. Nossa, você tá persuadindo. Não, cara. Neuropersuasão. Como você eliminar as barreiras do seu cliente e ele vê que você é o melhor profissional para ele. Neuropersuasão, conversão de orçamentos altos. E o terceiro, tração no crescimento. Você tem que aprender a liderar.
Liderança, não adianta. Todos os é uma coisa até que eu bati muito. Por mais que eu seja um cara que faz, né, que aconteça e tal, eu não queria muito ser líder, não queria estar à frente ali. Eu nunca gostei muito disso, pra ser sincero. Gostava de chegar e fazer, gostava de projeto novo. Mas liderar, estar à frente, ser o Testa de ferro ali, é uma responsabilidade e às vezes é chato. Mas você tem que aprender que isso faz parte do jogo. E a terceira parte desse tração no crescimento é a liderança. Tem que aprender a liderar. Você pode ter uma recepcionista. Você pode ser um dentista e atender num consultório do seu amigo e você tem um auxiliar. Você tem que aprender a liderar essa equipe para eles. A partir disso aí, você conseguir garantir que eles vão desenvolver a melhor forma do que você acredita ser de filosofia e, a partir disso aí, também garantir o crescimento do seu negócio. Seja você como dentista que atende outro consultório, porque tem muita gente que acha que você tem que ter o seu consultório para ter um resultado. Cara, isso não é verdade. Eu ganhei muito dinheiro antes de abrir minha primeira clínica. E tem como você empreender dentro do negócio dos outros, né? E depois mesmo, se você for empreender no seu próprio negócio, que eu também super aconselho, eu acho que é muito, muito, muito bom. Eu acho que seriam essas as dicas aí que foi o que mudou meu jogo. Depois dessa dica, a BMW deve estar até feliz que vai ter gente ficando rica aí, querendo comprar carro importado. Isso aí. Igual eu vi aquele meme lá. Não fale sobre os seus resultados, deixe que sua BMW fale para você. Não, tá certo. Bom, agradecendo também, Lucão, obrigado pelo convite. Valeu. Acho que provavelmente vai ser a primeira de muitas vindas ainda, né? Vai dar muita polêmica ainda, muita discussão. Cara, a gente falou uns 3 aqui polêmicos, tá? Oi? A gente nem conversa sobre dentistas com as paradas dessa, não. É só entre a gente, no consultório, a fechado. gente tá spoiler aqui. Mas é isso, eu quero tô nem aí, quero likes agora. Quero que o haters... eu sei que o Eu hater vivi pra ver o Felipe falando isso. Eu quero likes. Nem aparece direito, galera. Agora eu quero likes também. Agora eu também quero likes, quero nem saber. Se você gostou, arrasta pra cima. Não, mas é isso aí, galera. O e-mail para reclamações é não me interessa, É isso aí. Beleza. Valeu, viu, gente? Muito obrigado. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Até a próxima.